Eu tive 2 maridos ao mesmo tempo, sabia? Durante 6 longos anos. E o pior é que nenhum deles sabia da existência do outro. Essa é a história do maior erro da minha vida. Bom dia, meus queridos. Sou a Dona Zezé, tenho 85 anos. E hoje eu resolvi abrir meu coração para vocês. Contar uma história que eu guardei em segredo por tempo demais. Antes de começar, queria pedir um favorzinho. Você que está me assistindo agora, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e me conta nos comentários de que cidade você é. Isso me ajuda muito a continuar trazendo minhas histórias para vocês. Olha, eu nunca pensei que um dia ia estar aqui, expondo meus erros mais profundos para gente que eu nem conheço. Mas a vida me ensinou que as nossas histórias, mesmo as mais vergonhosas, podem servir de alerta para outras pessoas. Hoje, eu vou ser 100% transparente com vocês, sobre uma parte da minha vida da qual eu não me orgulho, nem um pouco. Essa história não me faz parecer uma boa pessoa, não. Mas eu acredito que compartilhar meus erros pode evitar que outros cometam os mesmos. Era 1960. Eu tinha só 20 aninhos quando saí da minha cidadezinha no interior de Minas Gerais. Nasci e cresci em Pé de Serra, um lugar tão pequeno que todo mundo conhecia todo mundo. Meus pais eram gente simples. Meu pai trabalhava na roça e minha mãe cuidava da casa e dos 7 filhos. Eu era a terceira mais velha. E desde pequena, ajudava em tudo que podia. A vida era dura, sabe? Mas era honesta. Naquela época, moça de família não saía sozinha de casa, a não ser que fosse para casar. Mas eu sempre fui diferente das minhas irmãs. Eu sonhava com uma vida para além daquelas montanhas. Queria conhecer outros lugares, ter minha independência. Quando fiz 20 anos, eu dei um jeito de convencer meus pais a me deixarem ir para São Paulo, para trabalhar de balconista na loja de tecidos do primo de uma vizinha nossa. Foi a primeira vez que viajei de ônibus sozinha. Lembro como se fosse hoje, sentada na janela, o coração disparado. Metade com medo, metade com uma animação que só Deus sabe. Deixei para trás minha família, meus amigos de infância e também o Beto, meu primeiro namorado. A gente namorou por quase 2 anos, mas eu queria mais da vida do que casar e ter um monte de filho logo de cara. O Beto não entendeu minha decisão de partir. Nosso último encontro foi uma despedida triste, com ele jurando que ia me esperar. São Paulo me assustou no começo. Nossa, tanta gente, tanto carro, tanto prédio. Eu, que nunca tinha visto um edifício de mais de 2 andares, me sentia uma formiguinha naquela cidade gigante. Eu morava num quartinho nos fundos da casa de uma senhora, a Dona Neuza, que alugava cômodos para moças do interior. Eu trabalhava 6 dias por semana nos Armarinhos Brasil, lá no bairro do Brás. O salário era pouco, mas dava para me manter e ainda mandar um dinheirinho para minha mãe. Foi na loja que eu conheci o Ricardo. Ele era vendedor pracista, sabe? Vendia tecidos importados para lojas em São Paulo e no interior. Alto, de cabelo bem preto, um sorriso fácil. O Ricardo aparecia na loja uma vez por mês. Sempre me tratava com uma gentileza. Trazia umas amostras de tecido novas para eu ver antes de mostrar para o gerente. Aos poucos, nossas conversas foram ficando mais longas, mais pessoais. Numa das visitas dele, o Ricardo me chamou para tomar um cafezinho depois do expediente. Eu aceitei, mesmo sabendo que a Dona Neuza não ia gostar nem um pouco. Moça direita não saía sozinha com homem. Mas tinha alguma coisa no Ricardo que me passava confiança. No café, ele me contou das viagens dele, das cidades que conhecia, do sonho de ter o próprio negócio um dia. Eu falei da minha cidade, da minha família, dos meus sonhos de ser independente. A gente começou a se encontrar sempre que ele estava em São Paulo. 3 meses depois, para minha surpresa, o Ricardo me pediu em casamento. Zezé, sei que a gente se conhece há pouco tempo, mas eu tenho certeza que você é a mulher da minha vida. Casa comigo? Eu fiquei sem palavras. Uma parte de mim queria dizer sim na hora. O Ricardo era trabalhador, respeitoso, me tratava como uma rainha. Mas a outra parte hesitava. Eu mal tinha começado minha vida independente. Será que eu já queria casar? Pedi um tempo para pensar, para falar com a minha família. Escrevi para minha mãe contando do Ricardo. A resposta dela foi clara. Minha filha, homem bom e trabalhador, não se encontra todo dia. Se ele te respeita e você gosta dele, não perca essa oportunidade. 2 semanas depois, quando o Ricardo voltou para São Paulo, eu dei minha resposta. Sim,
A gente se casou numa cerimônia simples, na igrejinha perto da casa da dona Neuza. Ninguém da minha família pôde vir. A viagem era cara demais. Do lado do Ricardo, só veio o irmão mais velho dele com a esposa. Nosso começo de vida foi modesto. Alugamos um apartamentinho no Belém, um bairro de trabalhador. O Ricardo continuou viajando a trabalho, passava 2, 3 semanas por mês na estrada. Eu continuei no meu emprego na loja. Os primeiros meses de casamento foram felizes. O Ricardo era um bom marido. Carinhoso, atencioso, nunca levantou a voz para mim. Quando ele estava em casa, a gente fazia planos para o futuro. Falava de ter filhos, de comprar uma casa própria um dia, mas logo a rotina se instalou. E as viagens do Ricardo pareciam ficar cada vez mais longas. Eu passava dias e dias sozinha naquele apartamento, sem conhecer quase ninguém na cidade grande. Comecei a sentir uma solidão profunda. As cartas da minha mãe traziam notícias da família, de como todo mundo sentia minha falta. Em uma delas, minha mãe comentou que estava com uns probleminhas de saúde. Nada grave, ela dizia, coisa de velho. Mas aquilo me preocupou. Quando o Ricardo voltou de viagem, pedi para visitar minha família. Ele concordou na hora. Claro, Zezé, vá ficar com sua mãe uns dias. Família é importante. E assim, quase 1 ano depois de ter saído de Pé de Serra, eu voltei para casa. A cidadezinha parecia menor do que eu lembrava. Minha mãe, mais magra e com mais cabelo branco, chorou quando me viu. Meus irmãos mais novos mal me reconheceram. Por 2 dias, eu fui a atração da casa. Todo mundo queria saber como era a vida em São Paulo, como era ser casada, se eu estava feliz. No 3º dia, resolvi dar uma volta pela cidade, rever os lugares da minha infância. Foi na Praça da Matriz, sentada no mesmo banco onde a gente costumava namorar, que eu reencontrei o Beto. Ele estava mais magro, com um rosto mais sério do que eu lembrava. Quando me viu, ficou parado, como se tivesse visto um fantasma. Zezé, é você mesma? A voz dele tremeu um pouquinho. Sou eu, Beto. Como você tá? O que deveria ter sido só um oi rápido de 2 conhecidos, virou uma longa conversa. O Beto me contou que continuava trabalhando na marcenaria do pai, que tinha até aumentado o negócio. Falou da cidade, das pessoas que a gente conhecia, das mudanças que aconteceram desde que eu fui embora. Ele não falou de nenhuma namorada nova. E eu reparei que ele não usava aliança. Quando ele perguntou da minha vida em São Paulo, eu hesitei. Por alguma razão que até hoje eu não entendo direito, eu não contei que estava casada. Eu disse só que trabalhava de balconista, que morava sozinha, que a vida era difícil, mas que eu estava me virando. Talvez fosse o jeito que ele me olhava, sabe? Como se eu ainda fosse a mesma Zezé de antes, como se o tempo não tivesse passado. Talvez fosse a solidão que eu sentia em São Paulo, ou talvez fosse simplesmente fraqueza de caráter. Mesmo. Naquela tarde a gente andou pela cidade como antigamente. A cada esquina uma lembrança. O Beto me contou que nunca tinha me esquecido, que ainda guardava a fitinha azul que eu dei para ele antes de partir. Quando o sol começou a se pôr, eu disse, meio sem querer, que precisava ir para casa. O Beto perguntou se podia me ver de novo antes de eu voltar para São Paulo. E eu concordei. Sem pensar nas consequências. A gente se encontrou mais 2 vezes. Na última noite, sob aquele céu estrelado de Minas, o Beto segurou minhas mãos e disse que ainda me amava, que nunca tinha deixado de amar. Volta pra mim, Zezé. Sei que a vida aqui não é como na cidade grande, mas eu posso te fazer feliz. E ali, naquele momento, eu cometi o primeiro de muitos erros. Em vez de ser honesta, de dizer que eu era casada e não podia corresponder, eu deixei ele me beijar. Foi como voltar no tempo, como se eu nunca tivesse saído dali. Como se o Ricardo nem existisse. Quando voltei para São Paulo, eu carregava comigo não só a saudade da família, mas também a promessa silenciosa de voltar para Pé de Serra em breve. Por semanas, eu tentei ignorar o que tinha acontecido. Tentei ser uma boa esposa para o Ricardo, mas as cartas do Beto começaram a chegar, apaixonadas, cheias de planos. E eu respondia, meu Deus, me perdoe. Eu respondia. Dizia que também sentia saudades, que pensava nele, que voltaria assim que pudesse. Enquanto isso, quando o Ricardo estava em casa, eu fingia que estava tudo bem, que era a mesma Zezé de sempre. 2 meses depois, minha mãe piorou. Eu usei isso de desculpa para voltar para Pé de Serra.
O Ricardo, sempre compreensivo, não só concordou como insistiu que eu ficasse o tempo que fosse preciso. Família em primeiro lugar, Zezé. Fica com sua mãe até ela melhorar. Eu mando dinheiro para vocês. Nessa segunda visita, meu relacionamento com o Beto se aprofundou. A gente passava cada vez mais tempo junto. Ele me levava para conhecer o trabalho na marcenaria, os móveis que ele construía com tanto capricho. Me apresentava para os amigos como minha namorada que voltou da capital. E eu, em vez de corrigir, eu sorria e aceitava o papel. A coisa começou a ficar séria quando, depois de umas semanas, o Beto sugeriu da gente firmar compromisso. Não foi um pedido de casamento formal. Ele sabia que eu ainda precisava resolver minha vida em São Paulo, mas ele me deu um anel. Um anelzinho de prata com uma pedra azul. Para você lembrar de mim e da nossa promessa, ele disse, colocando no meu dedo. Eu aceitei o anel. Prometi que voltaria para sempre assim que pudesse. Inventei uma história toda complicada sobre trabalhar para uma família rica em São Paulo que não me deixava sair fácil, que eu precisava dar um aviso prévio longo, que tinha que economizar mais um pouco antes de poder voltar para ficar. Quando voltei para São Paulo, depois de quase um mês em Minas, eu guardei o anel do Beto numa caixinha, bem escondida no fundo do guarda-roupa. E voltei a usar só a aliança de casamento. O Ricardo me recebeu com todo o carinho. Perguntou da minha mãe, da família. E eu menti. Menti sobre tudo. Naquela noite, deitada do lado do meu marido, que dormia tranquilo, eu percebi que tinha começado uma coisa que eu não sabia como terminar. Eu tinha duas escolhas: contar a verdade para os dois e aceitar as consequências, ou continuar a mentira, tentando manter as duas vidas separadas. Por covardia, por egoísmo, por não conseguir encarar a dor que eu ia causar, eu escolhi a segunda opção. E assim começou minha vida dupla. Em São Paulo, eu era a Zezé Oliveira, esposa dedicada do Ricardo. Em Pé de Serra, eu era só a Zezé, a moça que voltou da cidade grande e reatou com o amor de juventude. O Beto nunca questionou por que eu não podia ficar para sempre. Ele engolia minhas desculpas sobre o emprego, sobre juntar dinheiro. Para isso funcionar, eu criei um sistema todo meticuloso. As viagens frequentes do Ricardo me davam a liberdade que eu precisava para ir para Pé de Serra. Para o Ricardo, eu dizia que ia visitar minha mãe doente. Para o Beto e para minha família, eu dizia que trabalhava para uma família rica em São Paulo que me dava pouca folga. Eu mantinha um calendário escondido com as datas das viagens do Ricardo para planejar minhas escapadas. Em São Paulo, guardava as cartas do Beto numa caixa escondida. Em Pé de Serra, nunca nem mencionava o nome do Ricardo. Eu tirava a aliança de casamento antes de chegar na cidade e guardava na bolsa. E só usava o anel do Beto quando estava lá. Naquele tempo, gente, a comunicação não era como hoje. Telefone interurbano era caro, complicado. As notícias viajavam devagar. O pessoal da minha cidade quase nunca ia para São Paulo. E o Ricardo nunca ia para Pé de Serra. A rota de vendas dele era para outro lado, para o interior de São Paulo e para o Paraná. No começo, a adrenalina da situação, o romance proibido. A excitação de ter duas vidas. Me impedia de ver a besteira que eu estava fazendo. Mas com o tempo, a culpa começou a pesar. Eu acordava no meio da noite com o coração na boca, com medo de ser descoberta. Cada mentira pedia outras 10 para se sustentar. Era exaustivo. Em Pé de Serra, o Beto começou a fazer planos mais sérios para o nosso futuro. Comprou um terreninho na saída da cidade. Começou a construir uma casa para nós. Quando você voltar de vez, Zezé, a gente vai ter nosso cantinho, ele dizia. E eu sorria. Dizia que mal podia esperar. Enquanto por dentro, eu me corroía de culpa. Em São Paulo, o Ricardo também fazia planos. Queria que a gente tivesse filhos. Falava em comprar uma casa maior, em me tirar da loja para eu poder ficar em casa quando a gente começasse nossa família. E eu concordava. Dizia que também queria, sabendo que cada palavra era uma mentira. O mais estranho é que, de um jeito torto, eu amava os dois. Eu amava o Ricardo pela sua gentileza, sua estabilidade, por me dar a vida na cidade grande que eu tanto quis. E eu amava o Beto pela nossa história, pela conexão com as minhas raízes, pela simplicidade e honestidade do amor dele. Uma honestidade que eu traía a cada visita. Essa situação impossível durou quase 3 anos. 3 anos de mentiras, de viagens escondidas, de coração dividido. 3 anos vivendo no fio da navalha.
com medo de que a qualquer momento tudo desabasse em cima de mim. Em 1965, aconteceu uma coisa que complicou ainda mais a situação. O Beto, cansado de esperar, começou a me pressionar para voltar de vez. A casa que ele estava construindo já estava quase pronta. A mãe dele tinha adoecido, e ele falava cada vez mais em assumir a marcenaria de vez, em a gente se estabelecer. Zezé, já faz quase 4 anos nesse vai e vem. O que te prende tanto em São Paulo? É algum homem? Se for, me fala de uma vez. A pergunta direta me pegou de surpresa. Eu neguei com toda a força. Inventei mais histórias sobre dívidas, sobre responsabilidades com a tal família que me empregava. O Beto pareceu aceitar, mas eu notei uma mudança nele. Um olhar mais desconfiado, perguntas mais específicas. Eu senti que o tempo estava acabando. Ao mesmo tempo, em São Paulo, o Ricardo começou a questionar minhas visitas cada vez mais frequentes a Minas. Zezé, sua mãe está doente há tanto tempo. Talvez a gente devesse trazer ela para morar com a gente. Aqui ela pode ter médicos melhores. A sugestão me deixou em pânico. Como eu ia explicar que isso não era possível? Inventei mais mentiras. Disse que minha mãe se recusava a sair da cidade dela, que os médicos tinham dito que a mudança podia piorar o estado dela, que meus irmãos precisavam da minha ajuda. O Ricardo, sempre bom, aceitou, mas eu via nos olhos dele. Uma sementinha de dúvida tinha sido plantada. Foi nessa época que comecei a ter pesadelos. Eu sonhava que estava numa estação de trem, com o Ricardo de um lado e o Beto do outro, os dois me chamando, os dois descobrindo a verdade, os dois me olhando com desprezo. Eu acordava suando frio, com a certeza de que não podia continuar assim. Mas como sair dessa? Como escolher um sem destruir o outro? Como encarar as consequências de anos de mentira? Eu não achava resposta. E por covardia, por medo, eu continuei no mesmo caminho. Em 1966, minha mãe adoeceu de verdade, gravemente. Não era mais desculpa, era a triste realidade. Pneumonia, os médicos disseram. Na idade dela, com a saúde frágil, era preocupante. Quando recebi o telegrama da minha irmã mais velha, senti um misto de preocupação e um alívio culpado por ter uma razão de verdade para voltar. O Ricardo, como sempre, foi compreensivo. E não só concordou com a viagem, como se ofereceu para ir comigo. Eu nunca conheci sua família, Zezé. Tá na hora de conhecer sua mãe, seus irmãos. O pânico me dominou. Não, Ricardo, a casa é muito pequena, não tem como receber visita. E você tem suas viagens, não pode cancelar tudo, vai fazer suas entregas, eu fico bem. Ele hesitou, claramente magoado com a minha recusa. Mas acabou concordando. Tudo bem, Zezé. Mas me promete que vai me ligar se precisar de qualquer coisa. Eu pego o primeiro ônibus a qualquer hora. Eu parti para Pé de Serra com o coração pesado. Não só pela doença da minha mãe, mas pela consciência de que minha teia de mentiras estava prestes a arrebentar. Alguma coisa ia acontecer. E ia ser logo. Cheguei em Pé de Serra e fui direto para o hospital. Era um prédio pequeno, mais um postão de saúde do que um hospital de verdade. Minha mãe estava num quarto com outras 3 senhoras. Parecia menor, mais frágil do que nunca, com um tubinho de oxigênio no nariz. Meus irmãos já estavam todos lá. A Lia, a caçula, correu para me abraçar. Os outros foram mais contidos. Só meu irmão mais velho, o Tony, ficou de longe, com um olhar que eu não soube decifrar. Fiquei do lado da cama da minha mãe, segurando a mão dela. Tô aqui. Foi quando senti uma mão no meu ombro. Me virei. Era o Beto. O rosto dele mostrava uma preocupação genuína. Fiquei sabendo que a dona Luzia piorou. Vim assim que pude. Antes que eu pudesse responder, meu irmão Tony interrompeu. Beto, leva a Zezé para tomar um café. Ela viajou a noite toda. Precisa descansar um pouco. O Beto me levou para a lanchonete do hospital. A gente sentou numa mesa afastada. Ele segurou minhas mãos. Sinto muito pela sua mãe, Zezé. Sei o quanto você ama ela. Eu comecei a chorar. Lágrimas pela minha mãe, sim. Mas também por toda aquela situação impossível.
Por um momento, eu pensei em contar tudo, acabar com a mentira. Mas a coragem sumiu. Deixei ele me consolar, prometer que ia estar do meu lado. Não se preocupa com nada, Zezé. Tô aqui pro que der e vier. Quando sua mãe melhorar, a gente vai mostrar nossa casa pra ela. Tá quase pronta, sabia? Só falta você. Nos dias seguintes, eu me dividi entre o hospital e a casa da família. O Beto aparecia todo dia, trazia comida, oferecia ajuda, conversava com meus irmãos como se já fosse da família. E para eles, ele era. Todo mundo em Pé de Serra via a gente como um casal. A situação ficou ainda mais complicada quando, no 5º dia, eu recebi um telegrama do Ricardo. Chegarei amanhã. Stop. Consegui folga trabalho. Stop. Quero estar com você nesse momento difícil. Stop. Com amor. Ricardo. O pânico. Foi total. O Ricardo vindo para Pé de Serra? Como impedir que ele encontrasse o Beto? Como explicar para minha família quem era aquele homem que ia se apresentar como meu marido? Como impedir que meu castelo de mentiras desabasse de uma vez por todas? Passei a noite em claro. Pensei em telegrafar de volta, dizendo para ele não vir. Pensei em encontrar ele na rodoviária e levar para outra cidade. Pensei até em fugir, mas no fundo, eu sabia. A hora da verdade tinha chegado. 6 anos de mentiras estavam prestes a cobrar seu preço, e o preço ia ser muito mais alto do que eu jamais imaginei. Naquela noite, sentada na varanda da casa da minha infância, olhando para as estrelas, eu senti um peso enorme nos ombros. Eu tinha destruído não só a minha vida, mas estava prestes a destruir a vida de 2 homens bons, cujo único defeito foi amar uma mulher que não merecia esse amor. Naquela manhã de 1966, eu acordei antes do sol nascer. Na verdade, eu mal dormi. A notícia da chegada do Ricardo me deixou em pânico total. Fiquei horas deitada, olhando para o teto, tentando achar uma saída para aquela situação impossível que eu mesma criei. Levantei em silêncio para não acordar minhas irmãs. Na cozinha passei um café bem forte e fiquei ali, sentada à mesa, pensando na minha mãe, deitada naquele hospital, sem saber da bomba que estava prestes a explodir na nossa família. Talvez fosse melhor assim, que ela não presenciasse a vergonha que a filha dela ia causar. Decidi que precisava ir até a rodoviária, encontrar o Ricardo antes que ele chegasse em casa ou no hospital. Se eu conseguisse interceptar ele, talvez pudesse convencer-lo a voltar para São Paulo. Inventar qualquer coisa. Ganhar tempo. O ônibus de São Paulo chegava às 10. 9h30, eu saí de casa, dizendo para minha irmã Lia que ia para o hospital. Andei rápido até a rodoviária, um predinho simples na entrada da cidade. Sentei num banco de madeira, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Quando finalmente vi aquele ônibus verde e amarelo da Cometa chegando, senti um nó no estômago. Era agora. Os passageiros começaram a descer. E então eu vi o Ricardo. Com a malinha de couro dele, o mesmo terno azul marinho que ele usava em ocasiões especiais, procurando por mim. Nossos olhares se cruzaram. Ele sorriu, aquele sorriso quente que sempre me desmontava. E eu, Deus me perdoe. Eu sorri de volta, como se estivesse feliz de verdade em vê-lo. Zezé, meu amor. Ele me abraçou forte. Como está sua mãe? Melhorou alguma coisa? Ricardo, não esperava que você viesse mesmo. Mamãe tá na mesma. Minha voz saiu trêmula. Por isso eu vim. Você não devia passar por isso sozinha. Estamos juntos, no melhor e no pior. Lembra? Cada palavra de carinho dele era uma faca no meu coração. Um homem que viajou centenas de quilômetros para estar do meu lado, sem saber que eu o traía há anos. Vamos tomar um cafezinho antes de ir pro hospital? Sugeri, desesperada para ganhar tempo. A gente andou até uma lanchonete perto da rodoviária. Meus olhos corriam pelas ruas, com medo de ver o Beto ou qualquer conhecido. O Ricardo, sem perceber meu nervosismo, falava sobre como a cidade era bonita, ansioso para conhecer minha família. No café, eu tentei convencer ele de que não precisava ir ao hospital, que minha mãe estava muito mal, não podia receber visita. Mas ele estranhou minha insistência. Zezé, o que está acontecendo? Você está nervosa. Tem alguma coisa que não está me contando? Não, não é isso. É que as palavras sumiram. Nesse momento, como num pesadelo, ouvi uma voz familiar. Zezé, e você? Eu gelei. Era a Sônia,
amiga de infância, vizinha da minha família. Sonia, que surpresa! Os olhos curiosos dela pararam no Ricardo. E quem é esse moço? Antes que eu pudesse inventar alguma coisa, o Ricardo se levantou e estendeu a mão. Ricardo Oliveira. Sou o marido da Zezé. Eu vi o choque no rosto da Sônia. A boca dela abriu e fechou. Marido? Mas... Pensei que você e o Beto. Beto? O Ricardo se virou para mim. Quem é Beto? O mundo começou a girar. O sangue sumiu do meu rosto. Um amigo de infância, eu consegui gaguejar. A Sônia, percebendo o climão, murmurou uma desculpa e saiu rapidinho. Mas o estrago já estava feito. Zezé, que tá acontecendo aqui? Por que essa moça ficou tão surpresa? Quem é esse tal de Beto? Naquele momento eu soube. Não tinha mais escapatória. Mas antes que eu pudesse responder, o sino da igreja bateu 11 horas. Ricardo, a gente precisa ir ver minha mãe. Prometo que explico tudo depois. Ele concordou, ainda confuso. A gente andou em silêncio até o hospital. Cada passo me aproximava do fim. Quando entramos no hospital, meu coração disparou ao ver meu irmão Tony no corredor. Ele me viu e depois viu o Ricardo do meu lado. Franziu a testa. Tony, este é um amigo de São Paulo. Veio me dar apoio. Meu irmão estendeu a mão, desconfiado. Tony Pereira, irmão da Zezé. Ricardo Oliveira. Houve uma pausa e então ele completou. Marido da Zezé. O choque no rosto do Tony foi o mesmo da Sônia, mas antes que ele pudesse falar qualquer coisa, uma enfermeira se aproximou. Vocês são da Dona Luzia? O médico quer falar com a família. Seguimos a enfermeira até uma salinha. O doutor nos esperava. A situação da Dona Luzia piorou durante a noite. Ele disse, sem rodeios, o pulmão direito está comprometido. Acho que devem se preparar para o pior. As palavras caíram como uma pedra. O Tony foi chamar os outros irmãos. Eu fiquei ali, paralisada, dividida entre a dor de perder minha mãe e o pavor do que estava prestes a acontecer. O Tony me puxou para um canto. Zezé, que história é essa? Quem é esse homem? E o Beto? Antes que eu pudesse responder, ouvi vozes. Meus outros irmãos estavam chegando. E com eles, como a pior parte do pesadelo, estava o Beto. Quando o Beto entrou na sala, ele sorriu para mim. Aquele sorriso confiante e carinhoso. Ele começou a andar na minha direção para me abraçar. Foi nesse momento que o Ricardo, que estava conversando com o médico, se virou e viu o Beto se aproximando de mim. Alguma coisa na minha cara de pânico deve ter alertado ele. Ele veio pro meu lado, possessivo. Zezé, quem é esse? Perguntou o Ricardo. O Beto chegou até nós. Olhou pro Ricardo, depois para mim, esperando uma apresentação. Beto, este é o Ricardo, de São Paulo. Ah, você trabalha para a família que emprega a Zezé? Perguntou o Beto, inocentemente, estendendo a mão. Prazer, sou o Beto, noivo da Zezé. O tempo congelou. Eu vi o rosto do Ricardo se transformar. Primeiro confusão, depois choque. E, finalmente, uma compreensão, horrorizada. Ele olhou para mim, os olhos pedindo para eu negar, para eu dizer que era um mal-entendido. Mas não tinha explicação. Era a verdade nua e crua. Noivo? A voz do Ricardo era outra. Do que você tá falando? A Zezé é minha esposa há 6 anos. Foi a vez do Beto empalidecer. Olhou para mim, depois pro Ricardo, para a aliança na mão esquerda dele, idêntica à minha. Esposa? Como assim? A Zezé e eu estamos juntos há anos. A gente está construindo nossa casa. Eu tenho as cartas dela, as promessas. A sala mergulhou num silêncio pesado. Todos os olhares em mim, meus irmãos, o médico, a enfermeira, o Ricardo, o Beto, todos esperando. É verdade? Perguntou o Beto, a voz tremendo. Você é casada com esse homem? Eu baixei os olhos, incapaz de encará-lo. Meu silêncio foi a confirmação. O que veio depois foi um horror. Gritos, acusações. O Beto saiu da sala como um furacão. O Ricardo ficou paralisado, como se tivesse levado um soco. Meus irmãos, divididos entre a mãe morrendo e o escândalo da irmã. Meu irmão Tony, sempre o mais prático, tomou as rédeas. Vamos focar na nossa mãe agora. Esse assunto da Zezé pode esperar. Mas o estrago... Ah, o estrago estava feito. Quando finalmente pudemos entrar no quarto da minha mãe, o Ricardo se recusou a ir comigo. Ficou no corredor,
o olhar perdido. Passei uns minutos com minha mãe, segurando a mão dela, sussurrando coisas que ela provavelmente não ouvia mais. Minha mente estava em outro lugar, com os 2 homens cujos corações eu tinha partido. Quando saí do quarto, o Ricardo tinha sumido. Uma enfermeira me entregou um bilhete. Não consigo olhar para você. Volto para São Paulo. Não me procure. Voltei para casa como uma sonâmbula. Meus irmãos mal falavam comigo, só me lançavam olhares de desprezo. Na cidade pequena, a notícia se espalhou como fogo. A filha da dona Luzia, que tinha 2 maridos. A sem vergonha. A que trouxe desonra para a família. Passei a noite esperando que o Beto aparecesse. Para eu poder explicar, pedir perdão, mas ele não veio. Na manhã seguinte, a notícia que a gente temia. Minha mãe tinha falecido durante a madrugada, sem saber do escândalo que a filha dela provocou. O velório foi um tormento. Fiquei num canto, isolada, sentindo os olhares de reprovação. O Beto não apareceu, nem o Ricardo. Eu tinha perdido tudo. Depois do enterro, meu irmão Tony me chamou de lado. O rosto dele era uma máscara de dor e frieza. Zezé, acho melhor você ir embora. Não tem mais lugar para você aqui. O que você fez? Não tem perdão. Não protestei. Ele estava certo. Para onde eu vou? Perguntei. Mais para mim mesma do que para ele. Não é problema meu. Volta para São Paulo, pro seu marido, se ele ainda te quiser. Só não fica aqui. Naquela mesma tarde, com uma malinha na mão e o coração em pedaços, peguei o ônibus de volta para São Paulo, deixando para trás o túmulo da minha mãe e os estilhaços de todas as relações que eu destruí. Cheguei em São Paulo já de noite. Peguei um táxi pro nosso apartamento no Belém, rezando pro Ricardo estar lá para me dar uma chance. Mas quando cheguei, a fechadura tinha sido trocada. Minhas coisas estavam em caixas na portaria. O síndico, sem nem me olhar no olho, me entregou um envelope com algum dinheiro e um bilhete. Isso é tudo que você vai receber de mim. Não me procure mais. Ali estava eu, com 26 anos, sem casa, sem família, sem marido, sem noivo, sem nada. Tudo desmoronado por causa das minhas mentiras. Passei a noite num hotel barato perto da rodoviária. Chorei até não ter mais lágrimas. Chorei pela minha mãe, pelo Ricardo, pelo Beto. Chorei pela minha família, pela vergonha, e finalmente chorei por mim mesma. Pela mulher perdida em que eu tinha me tornado. No dia seguinte fui até a loja onde trabalhava. Quem sabe eu podia manter meu emprego, recomeçar. Mas assim que entrei, os olhares dos colegas disseram tudo. O gerente, amigo do Ricardo, me chamou na sala dele. Zezé, sinto muito. Seus serviços não são mais necessários aqui. Nem perguntei por quê. Eu sabia. Em uma semana, eu perdi minha mãe, meus 2 relacionamentos, minha família, meu emprego, meu lar, tudo. Por causa do meu egoísmo, da minha fraqueza. Saí da loja sem rumo, carregando só a bolsa e o peso da culpa. Naquele momento eu achei que minha vida tinha acabado. Naquela tarde de 1966, depois de ser demitida, eu me vi completamente sozinha, sem eira nem beira. Com o dinheiro que o Ricardo deixou, umas roupas na mala e uma vergonha que pesava mais que tudo. Caminhei sem rumo, vendo as pessoas passarem, todas com um destino. Menos eu. A noite chegou e eu acabei numa pensãozinha no Brás, um lugar modesto. Paguei por uma semana adiantado e me instalei num quarto minúsculo. Uma cama, um armário e só. Da janela, eu só via a parede do prédio do lado. Sentada ali, a realidade caiu sobre mim como uma avalanche. Chorei por horas. Chorei pela minha mãe, pelos homens que eu magoei, pela família que envergonhei, mas principalmente, chorei pela pessoa que eu tinha me tornado. Quando as lágrimas secaram, uma calma estranha veio. A clareza de quem chegou no fundo do poço. E ali, naquele quarto, eu fiz uma promessa a mim mesma. Nunca mais eu seria aquela pessoa. Nunca mais mentiria. Se eu conseguisse reconstruir minha vida, seria em cima da verdade. No dia seguinte, comecei a procurar trabalho. Mas para uma mulher sem referências, sem endereço, sem contatos, as portas se fechavam. Experiência? Trabalhei como balconista. Referências? Não tenho no momento. E era isso. Depois de uma semana, o dinheiro acabando, o prazo da pensão chegando, eu estava desesperada. Num domingo, sentada num banco na Praça da Sé, vi uma senhorinha tentando carregar umas sacolas pesadas. Eu levantei e ajudei.
Muito obrigada, minha filha. Essas pernas já não são as mesmas. O nome dela era Dona Yaya, uma viúva de 70 anos que morava sozinha. No caminho até a casa dela, a gente conversou. Quando chegamos, ela insistiu para eu subir e tomar um cafezinho. O apartamento era simples, mas arrumadinho, cheio de fotos. E você, minha filha? O que faz da vida? Eu hesitei. O velho hábito de mentir quase veio. Mas eu lembrei da minha promessa. Para falar a verdade, Dona Yaya, estou passando por um momento muito difícil. Perdi o emprego, não tenho família aqui. Estou quase sem dinheiro. O olhar dela não foi de pena, nem de julgamento, foi de compreensão. Sabe cozinhar? Limpar? Cuidar de uma casa? Sim, senhora. Aprendi tudo com minha mãe. Pois então, tenho uma proposta. Estou precisando de alguém para me ajudar e me fazer companhia. Não posso pagar muito, mas ofereço quarto, comida e um salário pequeno. O que me diz? Foi assim que eu encontrei meu porto seguro. Mudei para o quartinho de empregada da Dona Yaya. Era ainda menor que o da pensão, mas para mim parecia um palácio. Um lugar para recomeçar. Minha rotina era simples. Acordava cedo, preparava o café, limpava, lavava, cozinhava. De tarde a gente sentava na varandinha para tomar chá e conversar. Ela me contava as histórias da vida dela. E eu ouvia, aprendendo com a sabedoria daquela mulher. Aos poucos eu comecei a me abrir. Numa tarde de chuva, contei tudo para ela, sem esconder nada. Eu esperava o julgamento, mas o que encontrei foi outra coisa. Sabe, Zezé, todos nós cometemos erros. Alguns pequenos, outros enormes. O que define a gente não são os erros, mas o que fazemos depois deles. Como a gente levanta, como a gente aprende. As palavras dela foram como um bálsamo. Não me livraram da culpa, nada poderia, mas me deram uma perspectiva. A chance de redenção. Os meses viraram anos. Minha vida com a Dona Yaya se ajeitou. O salário que eu recebia, eu guardava quase todo. Aos domingos, comecei a ir numa igrejinha ali perto. Não por obrigação, mas por uma necessidade de encontrar paz. Em 1968, Dona Yaya caiu. Nada grave, mas o filho dela, o Sérgio, veio do Rio de Janeiro para visitar. Ele era um homem de uns 40 anos, viúvo, com 2 filhos adolescentes. Ele ficou muito grato pelos meus cuidados com a mãe dele. Não sei o que seria dela sem você, Zezé. Antes de ir embora, o Sérgio me deu uma ideia que mudou minha vida. Zezé, você tem potencial para mais. Já pensou em estudar? Aprender uma profissão? A ideia nunca tinha me passado pela cabeça. Estudar? Mas como? Não tenho dinheiro. Existem cursos noturnos. Mamãe disse que você é inteligente. Podia fazer um curso técnico de corte e costura, talvez? A sementinha foi plantada. Com o incentivo da Dona Yaya, comecei a pesquisar. Encontrei um curso no Senac, não muito longe. O valor era acessível com as minhas economias. Vá em frente, minha filha, disse Dona Yaya. A gente dá um jeitinho nos horários. E assim, aos 28 anos, eu voltei a estudar. 3 noites por semana. Aprendi a costurar de verdade, modelagem, acabamento. Cada nova habilidade era um tijolinho na reconstrução da minha autoestima. Me formei com louvor em 1969. Dona Yaya fez questão de ir na formatura. O Sérgio veio do Rio. Foi a primeira vez em anos que eu senti orgulho de mim mesma. E agora? Perguntou o Sérgio. Que tal começar seu próprio negócio? Pequenininho, você pode usar o quarto de visitas aqui do apartamento. Mamãe já concordou. E foi assim que, aos 29 anos, eu comecei meu pequeno ateliê. No começo, só concertos para os vizinhos. A Dona Yaya foi minha maior divulgadora. Aos poucos, a clientela cresceu. Comecei a fazer roupas sob medida. Em 1970, quase 4 anos depois da tragédia, eu sentia que estava finalmente no caminho certo. Nessa época, comecei a pensar na minha família. A vergonha ainda estava lá, mas eu sentia saudade. Numa noite, escrevi minha primeira carta para casa. Não para o Tony, que tinha me expulsado, mas para Lia, minha irmã caçula. Contei onde eu estava, o que fazia. Expressei meu arrependimento. 3 semanas depois, uma resposta chegou. Reconheci a letra da Lia. Com as mãos tremendo, eu abri. Zezé, recebi sua carta. O que você fez machucou todo mundo. Papai faleceu ano passado, de vergonha, dizem.
Os meninos ainda falam de você com raiva. Eu também sofri, mas não consigo te odiar. Estou casada, tenho um filho. A vida segue. Não sei se a família um dia vai te perdoar. Mas eu queria que soubesse que ainda penso em você. Maria. Li e reli a carta. Era fria, mas era alguma coisa. Um fio de esperança. Respondi na mesma hora. Ninguém mais escreveu. Só a Lia. Uma vez por ano, mandava um cartão de Natal. Era pouco, mas era o único laço que me restava. A vida continuou. Meu negócio prosperava. Dona Yaya, já com mais de 75 anos, precisava de mais cuidados. O Sérgio visitava com mais frequência. Nossa amizade se fortaleceu. Um respeito, uma cumplicidade. Em 1971, Dona Yaya teve um derrame. Deixou sequelas. Dificuldade para falar, fraqueza. Eu reduzi meu trabalho para cuidar dela em tempo integral. Eu devia tudo a ela. Cuidar de alguém tão frágil me fez pensar muito sobre o amor de verdade. Não o amor romântico que eu tinha bagunçado tanto, mas o amor como serviço, como entrega. Nos momentos de silêncio, eu pensava no Ricardo e no Beto. Onde estariam? Teriam me perdoado? Eu sabia que talvez nunca teria essas respostas. Aos 31 anos, depois de 5 anos de reconstrução, eu tinha aprendido o valor da verdade. O caminho foi doloroso, mas eu sentia que estava no rumo certo. O que eu não sabia é que a vida ainda me reservava algumas surpresas, encontros inesperados. Mas isso, meus queridos, é assunto para a próxima parte da minha história. No final de 1971, a saúde da Dona Yaya começou a piorar rápido. Eu me dedicava totalmente a ela, vendo aquela mulher extraordinária que me estendeu a mão definhar aos poucos. O Sérgio vinha a cada 2 semanas. Numa dessas visitas, a gente teve uma conversa séria. Zezé, preciso te agradecer. Você tem sido uma companheira para minha mãe. Não agradeça, Sérgio. Devo tudo a ela. Mesmo assim, quero que saiba que quando o inevitável acontecer, você não vai ficar desamparada. Mamãe deixou no testamento. Parte do dinheiro da venda do apartamento será seu. Fiquei em choque. Eu cuidava dela por gratidão, não por interesse. Mas ele disse que foi ideia dela. Aquilo me deixou pensativa. Eu nunca tinha pensado no depois. Em maio daquele ano, uma surpresa. Uma carta da Lia, minha irmã. Querida Zezé, estou grávida do meu 2º filho. Acho que talvez seja a hora de mudar as coisas. Se você quiser, se tiver coragem, gostaria de te ver. Venha me visitar em setembro, quando o bebê nascer. Não posso prometer pelos outros, mas eu estou pronta para te receber. Com carinho, Lia. Eu chorei sem parar. Era a primeira vez em 6 anos que alguém da minha família me convidava para voltar. Uma porta se abrindo. Respondi na hora que sim, eu iria. Mas a vida... a vida tem seus próprios planos. Em julho, Dona Yaya teve outro derrame, muito mais grave. Passamos dias e noites no hospital, eu, o Sérgio e os filhos dele. A gente se revezava para ela nunca ficar sozinha. Uma semana depois, numa madrugada silenciosa, Dona Yaya partiu. Em paz, durante o sono. Eu estava do lado dela, segurando sua mão. Senti o momento exato que ela se foi. O funeral foi pequeno, como ela queria. E eu estava lá. Chorei pela perda da minha benfeitora, a primeira pessoa que me mostrou o caminho da redenção. O Sérgio cuidou de tudo, e como prometido, Dona Yaya tinha mesmo deixado uma parte considerável do dinheiro para mim, para a Zezé Pereira, que trouxe luz aos meus últimos anos. Pela primeira vez em muito tempo, eu tinha algum dinheiro, alguma possibilidade, mas antes de qualquer coisa, eu tinha uma promessa a cumprir. Em setembro de 1972, exatamente 6 anos depois daquele dia fatídico, peguei o ônibus para Minas Gerais. A cada quilômetro que me aproximava de Pé de Serra, meu coração batia mais forte. O que eu encontraria lá? Quando o ônibus chegou, eu desci com minhas malas. E lá estava ela, minha irmã Lia, com um bebê no colo e um menininho segurando sua saia. Nossos olhares se cruzaram. Ela sorriu, um sorriso nervoso, mas real. E eu soube que, por mais difícil que fosse, havia esperança. Caminhei até lá. Lia. Minha voz foi um sussurro. Zezé. Ela ajeitou o bebê e estendeu a outra mão para mim. O menino me olhava curioso. Quem é ela, mamãe? Esta é sua tia Zezé, Pedro, minha irmã que mora em São Paulo. Tia Zezé. Aquelas palavras, eu tinha sobrinhos que nem conhecia.
Na casa dela, depois que as crianças dormiram, tivemos a conversa que importava. Porque você veio, Zezé? Porque você me convidou. E porque eu precisava enfrentar o passado, tentar consertar um pouquinho do estrago que eu fiz. Não vai ser fácil, sabe? O Tony, o Kim, eles ainda estão muito magoados. Papai morreu sem superar a vergonha. E a cidade, aqui o povo tem memória longa. Eu sei. Só queria mostrar que eu mudei, que eu aprendi. Lia segurou minha mão. Foi o primeiro gesto de calor de verdade entre nós. Fico feliz que você veio, Zezé. De verdade. Naquela noite, deitada no quartinho de hóspedes, eu refleti. 6 anos atrás, saí daqui em desgraça. Agora estava de volta, ainda com o peso da culpa, mas com uma esperança de reconciliação. Os dias seguintes foram lentos. O Zé, marido da Lia, foi receptivo. Meu sobrinho Pedro logo se apegou à tia de São Paulo. E a bebê, a Aninha, virou minha alegria. Embalar aquela criança inocente era como um bálsamo na alma. No 4º dia, a Lia sugeriu que a gente fosse visitar o túmulo dos nossos pais. Acho que tá na hora, CC. Caminhamos em silêncio até o cemitério. Ajoelhei diante das lápides. Me perdoem, eu sussurrei. Me perdoem por tudo. A Lia pôs a mão no meu ombro. Na volta, ela me deu a notícia. Nossos irmãos vêm para jantar amanhã. O Tony, o Kim, a TT. Eu avisei que você estava aqui. Senti um frio na espinha. Eles sabem que eu vou estar lá? Sabem. Não vou mentir, Zezé. Não estão felizes, não, mas aceitaram vir, e isso já é um começo. Passei o dia seguinte numa ansiedade terrível. Ajudei a Lia a cozinhar os pratos preferidos da nossa mãe. Uma forma de homenagem, de conexão. Quando a campainha tocou, meu coração quase parou. Fiquei na cozinha, paralisada. Ouvi as vozes, os cumprimentos, e então, silêncio. Era a hora. Respirei fundo e entrei na sala. 4 pares de olhos se viraram para mim. O Tony, já grisalho, o Kim, mais gordo, mas com o mesmo olhar gentil. A TT, minha irmã mais velha, com uma expressão indecifrável, e os cônjuges deles. Ninguém disse nada. O ar estava pesado. Foi a TT quem quebrou o silêncio. Você tá diferente, Zezé. Estou. Respondi. Todos nós estamos, eu acho. O Kim deu um passo à frente, com os olhos cheios d'água. Senti sua falta, irmãzinha. E para minha surpresa, ele me abraçou. Um abraço forte que abriu uma comporta dentro de mim. Chorei no ombro dele como uma criança. A TT se aproximou e me abraçou também, mais contida. Só o Tony ficou longe, observando. O jantar foi estranho. Conversa sobre coisas seguras. Ninguém tocou no passado. Depois que todos foram embora, eu ajudei a Lia com a louça. Ele ainda me odeia, né? O Tony. Ele não te odeia, Zezé. Ele só não sabe como lidar. Como irmão mais velho, ele se sentiu responsável. Ele se culpou por não ter percebido, por não ter impedido. Aquilo me pegou de surpresa. Ele vai precisar de tempo, disse a Lia. Mas o fato dele ter vindo hoje já é alguma coisa. E era. Era um começo. Minha visita se estendeu por um mês. Aos poucos, fui me reintegrando. A TT vinha tomar café. O Kim me levou para conhecer a loja dele. Só o Tony mantinha distância. Foi aí que eu decidi. Queria ficar mais perto. Tô pensando em me mudar para cá. Confessei para Lia. Não para Pé de Serra seria difícil, mas talvez para Montes Claros. É perto o suficiente. Usei o dinheiro da dona Yaya e comprei uma casinha em Montes Claros. Mudei em novembro de 1972. Comecei meu ateliê de costura do zero. Aos poucos, meu trabalho foi sendo reconhecido. Eu visitava minha família a cada 2 semanas. O Tony. Bom, o Tony continuava distante, mas a Lia me contava que ele sempre perguntava de mim. Foi numa dessas visitas, 1 ano depois, que a Lia me contou uma coisa que fez meu coração parar. Zezé, preciso te falar uma coisa. O Beto, ele tá de volta na cidade. Beto. O nome que por anos eu evitei até pensar. Ele sabe que eu moro perto? Acho que sim. Pé de Serra é um ovo. As notícias voam. Ele voltou faz uns 2 meses. Comprou a marcenaria do seu Gomes e tá reabrindo. A possibilidade de encontrar o Beto me deixou nervosa. Comecei a limitar minhas visitas, com medo. Mas o destino, né?
Ele tem seus próprios planos. Em março de 1974, na festa de aniversário do meu sobrinho Pedro, aconteceu o que eu tanto temia. Eu estava na cozinha quando ouvi a voz. Aquela voz que eu conhecia tão bem. Congelei. O prato de bolo tremendo na minha mão. Zezé. Virei devagar. E lá estava ele. Beto. Mais velho, cabelos grisalhos, mas com aquele mesmo olhar. Só que agora, não tinha calor. Era só cautela. Beto. Eu não sabia que você vinha. O Zé me convidou. Estamos trabalhando juntos. A voz dele era neutra. A Lia me disse que você se mudou para Montes Claros. Sim, faz quase 2 anos. Um silêncio horrível se instalou. Tanta coisa para dizer. Acho que a gente precisa conversar. Ele disse, por fim. Não aqui, não hoje. Mas um dia. Não era um pedido. Era uma constatação. Sim, eu concordei, quase sem voz. Precisamos. Depois de encontrar o Beto na festa, fiquei dias inquieta. A conversa que eu adiei por tantos anos ia acontecer. Uma semana depois, o Zé me entregou um bilhete. Domingo, 3 da tarde, na Praça da Matriz. Se quiser conversar, estarei lá. Beto. No domingo, peguei o ônibus para Pé de Serra. O coração na boca. A praça era a mesma da minha juventude. Tantas memórias. Ele já estava lá, sentado num banco. Parecia calmo. Aproximei-me devagar. Ele se levantou quando me viu. Sentamos lado a lado, com uma distância entre nós. Não imaginei que a gente ia conversar de novo um dia ele começou. Depois do que aconteceu, eu jurei que nunca mais queria ver seu rosto. Eu baixei os olhos. E eu entendo. Por muito tempo eu senti raiva. Mágoa. Humilhação. Foi por isso que eu saí daqui. Não aguentava os olhares de pena. Sinto muito, Beto. Mais do que as palavras podem dizer. O que eu fiz foi imperdoável. Ele me olhou nos olhos pela primeira vez. Por que, Zezé? É a única coisa que eu nunca entendi. Por que a mentira toda? Era a pergunta que eu mesma já tinha me feito 1000 vezes. No começo, foi covardia. Não tive coragem de te dizer que era casada. Depois, não sei explicar. Era como viver 2 vidas, ser 2 pessoas. E eu mentia para mim mesma tanto quanto mentia para vocês. Contei para ele tudo o que aconteceu depois. A fuga para São Paulo, perder tudo, a dona Iaiá, a reconstrução lenta da minha vida. Ele ouviu tudo em silêncio. E o Ricardo? Soube mais dele? Nunca mais. Anos depois soube que ele tinha seguido em frente. Um bilhete curto foi a única resposta que tive. O Beto deu um sorriso triste. Eu também segui. Fui para Belo Horizonte, casei, tive 2 filhos. A notícia me pegou de surpresa. Mas claro, ele merecia ser feliz. Fico feliz por você, Beto. De verdade. O casamento não durou. Ela dizia que eu nunca me entreguei de verdade. Que uma parte de mim era fechada. A culpa me atingiu como um soco. Mais uma vida afetada por mim. Meus filhos estão com a mãe. Vejo eles nas férias. Ficamos em silêncio de novo. O sol começava a se pôr. Por que você voltou para Pedra Azul? Perguntei. Cansaço da cidade grande. Saudade das raízes. E você? Pelos mesmos motivos. A família, principalmente. Queria tentar reparar um pouco do estrago. Ele olhou para o horizonte. Sabe, Zezé, eu passei anos te odiando. Foi um desperdício de vida. Quando soube que você tinha voltado, meu primeiro instinto foi evitar. Mas depois, eu vi que a gente precisava desse fechamento. Não por você, por mim. Para eu poder seguir em frente de verdade. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer pelo meu rosto. Não tô dizendo que te perdoo completamente. Não sei se um dia vou conseguir. Mas eu não quero mais carregar esse peso. Assenti, sem conseguir falar. Eu entendia. O desejo de libertação. Obrigado por essa conversa, Zezé. Ele se levantou. Não sei se a gente vai se ver de novo. Provavelmente sim. A cidade é pequena. Quando acontecer, a gente se cumprimenta. Como velhos conhecidos, nada mais. Era mais do que eu merecia. Obrigada, Beto. Espero que você encontre a paz e a felicidade que merece. Ele se afastou. Fiquei ali sentada por muito tempo vendo a noite chegar. Me sentia exausta e estranhamente leve. Como se um nó que eu carregava há anos tivesse começado a se soltar. Aquela conversa marcou uma virada. Não foi um perdão, mas foi um passo. Nos anos seguintes,
Continuei minha vida em Montes Claros. Meu ateliê prosperou. Minhas visitas a pé de serra ficaram mais tranquilas. De vez em quando eu cruzava com o Beto e a gente se cumprimentava, como ele disse. A relação com meus irmãos continuou melhorando. A Tetê e o Kim já me tratavam como antes. O Tony ainda era reservado, mas no Natal de 1977, 5 anos depois do meu retorno, aconteceu um milagre. A ceia foi na casa dele, e ele mesmo sugeriu que eu fosse convidada. Na hora do brinde, o Tony se levantou. Quero agradecer a presença de todos. A família é nosso bem mais precioso. E ao longo dos anos, a gente aprende que família não significa perfeição, significa aceitação, perdão, recomeços. Um brindo a nós. Aos Pereira, unidos apesar de tudo. Quando ele falou isso, olhando para mim sem desviar o olhar, eu desabei a chorar. Eram lágrimas de alívio, de gratidão. Depois, ele me chamou no escritório. Zezé. Demorei muito para entender que minha raiva era comigo mesmo. Como irmão mais velho, eu senti que tinha falhado em proteger a família. Tony, a culpa foi só minha. Talvez. Mas eu carreguei esse peso por anos, assim como você carregou o seu. Acho que já é hora da gente deixar isso para trás, não acha? Naquela noite, eu senti uma paz que não sentia há décadas. Os anos se passaram. Eu envelheci. Meus sobrinhos cresceram, casaram, tiveram filhos. Eu virei a tia Zezé, depois a vovó Zezé. Nunca mais me casei. Foi uma escolha. Encontrei outros amores. Na família, nos amigos, nas minhas alunas. Em 1986, soube que o Ricardo tinha falecido. Vi no jornal. Deixa esposa, 3 filhos e 2 netos. Chorei por ele, pelo homem bom que eu traí, mas que conseguiu refazer a vida. Mandei flores pro funeral sem nome. Um último adeus silencioso. O Beto. A gente continuou se vendo de vez em quando. Nossos cumprimentos viraram conversas. Nunca mais tocamos no passado. Não precisava. Em 1990, com 50 anos, vendi meu ateliê e me mudei de vez para Pé de Serra. Queria estar perto da família. Hoje, com 85 anos, olho para trás e vejo uma vida de erros graves, mas também de lições, de reconstrução e, finalmente, de paz. Se eu aprendi alguma coisa, foi que o verdadeiro perdão é um processo. É acordar todo dia e escolher a compaixão em vez da amargura. E o perdão mais difícil de todos é o que a gente dá pra gente mesmo. Essa foi minha história, meus queridos. Uma história de erros terríveis, mas também de segundas chances. Se ela servir para ajudar uma única pessoa, já valeu a pena contar. Agradeço a todos que me acompanharam, que ouviram sem julgar. Se gostaram, deixem o like, compartilhem e me contem nos comentários o que acharam. Até a próxima, se Deus quiser.